Meu nome é Márcia Regina. Eu entrei na prefeitura em 1980, trabalhei 2 anos na Casa das Retortas e aí quando começou a construção do Centro Cultural, o meu supervisor de área, que eu entrei na área de artes gráficas, meu supervisor era o Ricardo Tac. E aí nessa época ele já foi incumbido de acompanhar as obras pelo secretário atual, né, na época. E aí, quando inaugurou o Centro Cultural em 82, a gente veio das Retortas para cá e a gente montou um setor de montagem de exposições. Então a gente montava as exposições daqui do Centro Cultural na época. Em 1989, eu estava num outro setor, num setor administrativo, e aí eu queria voltar a trabalhar na minha área, né, que era a minha formação de comunicação visual. E aí eu pedi para ela para entrar no setor. Falei, você não quer me aceitar tal? E ela falou, claro, venha. Então em 89 eu comecei a fazer parte desse setor. E uma das pessoas que trabalhava também nessa época comigo era a Glória Nogueira Lima, artista plástica, que ela teve a ideia de começar o cartaz manual, para divulgar de uma forma diferente os eventos que estavam rolando no Centro Cultural, que eram as exposições, os cinemas, os teatros, shows, né? Então ela montava um cartaz para cada evento. E isso ficava exposto na rua interna do Centro Cultural, que é essa Rua da Dança, hoje em dia. Esse, por exemplo, é de uma exposição, né, que foi na biblioteca Sérgio Millier. E como era Memórias de São Paulo, ela teve a ideia de fazer os prédios, né? Então a gente sempre buscava dentro do tema a inspiração, né? O que a gente vai usar de figura, né? De imagem. E o que a gente usava de material? Eram essas cartolinas, né? Esse papel, colagem, recorte com estilete, com tesoura, fita dupla face, cola Prit, que era o principal, né, que a gente usava para colar. Eram eu, a Glória e tinha o Pepe. E aí a gente montou essa equipe e ficou esse tempo fazendo os cartazes. Esse já é feito com a técnica de colagem, recortes, né? A gente trazia revistas, tudo que dava para usar, né? Canetinhas que a gente pintava. Esse daqui, no caso, também é uma oficina de marmorização, então aí a gente teve a ideia de usar vários materiais que tem a ver com encadernação, né? Dos livros, né? A gente colocava o período, né? No caso, esse aqui é a oficina, o período da oficina, o horário que aconteceria, o local, né? Quem que seria a pessoa que daria a oficina e o número de vagas. Esse também foi de acho que uma exposição da Elis Regina. Infelizmente a Elis Regina não chegou a vir se apresentar aqui porque ela faleceu, né? E foi mais ou menos na época que o Centro Cultural foi criado, tal. Então eu lembro que a minha primeira viagem de férias, que eu tirei férias, que eu estava aqui já trabalhando, teve a morte da Elis, tal, e aí ia acontecer essa homenagem para ela, né? Se a pessoa se interessava pelo cartaz, a gente pedia permissão, né? Pode doar, tal, não sei o quê. Pode, a pessoa levava. Teve uma época que a gente estava numa pobreza danada, que estava faltando muito material para a gente trabalhar. A gente meio que pedia uma contribuição, a gente falava, vocês podem contribuir com alguma coisa? Então aí eles traziam 2 tubos de cola, uma fita de dupla face, e a gente fazia essa barganha, né? Mas às vezes a gente usava o vazado, que a gente usava 2 folhas, o de cima era vazado para transpor a cor do de baixo, né? E aí a gente ia criando. A gente tinha alfabetos para fazer o molde, né, da letra, alfabetos metálicos de plástico, que acho que até ainda tem guardado em algum lugar. Mas esse é um dos que eu gosto, por conta dessa coisa bem clean, essa mistura de pintura, né, com recorte. Esse é um dos que eu gosto. Esse também é um dos meus preferidos, porque tem essa parte, né, de negativo e positivo, né. Esse eu gosto muito, por conta dessa pegadinha aqui do nariz, né.
Esse eu também gosto, acho legal essa história, essa pegada do Sessão Terror, o sangue escorrendo, que era de cinema, né? Nós fizemos, acho que 1 ou 2 oficinas voltadas para a periferia, que a gente divulgou, né, na ocasião, através da imprensa, porque a gente não tinha naquela época esses meios que a gente tem hoje, né, do site, E aí vieram pessoas da periferia, de órgãos da prefeitura, né, casas de cultura, vieram participar da oficina. Tudo gratuito, né? Aí a gente ensinava como fazer. E também esse loginho aqui, a gente usava muito para o coral do Centro Cultural. Que a gente tinha um maestro que trabalhava aqui com a gente e até a nossa colega participou também do coral. E a gente chegou a se apresentar fora do Centro Cultural, foi uma época muito bacana, que era só funcionários, era um coral dos funcionários do Centro Cultural. E aí a gente chegou aí para Paraty, a gente se apresentou num programa de TV, ficamos acho que uns 2 anos mais ou menos em cartaz, né? Em atividade. Por muito tempo a gente guardava nas nossas mapotecas que a gente tinha no nosso local de trabalho. Só que começou a ficar um volume muito grande, começou a estragar. E aí a gente sabia que tinha a parte da memória daqui do Centro Cultural. E aí, vamos tombar, né? Vamos mandar para lá para eles serem acondicionados de uma forma decente, né? Com cuidado e preservar essa nossa história, né? Essa primeira curadora, né? A Glória faleceu, uma outra colega nossa assumiu a supervisão da área e depois também ela faleceu. E aí eu fiquei tomando conta do setor. Aí eu peguei a fase da transição. Eles pararam de ser feitos manualmente e começaram a ser feitos de uma forma impressa, né? Depois foi passado por uma terceirizada, né? Que aí a gente só passava os dados e eles fazem o cartaz vem de fora. E, inclusive, foi feita uma exposição na comunicação, entrou um supervisor, eu comentei com ele, ele viu os trabalhos, se apaixonou. Não, isso daí não tem que, o pessoal tem que tomar conhecimento. E aí o pessoal do arquivo me ajudou, a gente ensanduichou, né? Alguns cartazes foram selecionados e ficaram expostos lá onde vocês trabalham, naquela parte ali. Ficou decorando, pendurados por fios de nylon no espaço lá, ficou bem bacana. Eu peguei as 2 fases e eu vou te falar que eu sou muito mais, meu lado artístico, né? Eu gostava muito mais desse trabalho que eu fazia, porque isso aqui me realizava, assim, totalmente.